Bom dia. Nossa, tá muito fraco. Eu sou um pastor de crianças. Quando eu falo com as crianças é barulho, então eu preciso de um bom dia um pouco mais para sinalizar que você está vivo e alegre, contente aqui no nosso meio, para eu começar a contar a história de hoje. Então, de novo, bom dia. Bom dia. Aê, muito bom. Como é um culto com crianças, eu tenho que lembrar aos adultos alguns acordos que a gente faz com as crianças quando a gente está abrindo a palavra de Deus, tá bom? O primeiro acordo que a gente faz com as crianças é que a hora que a gente vai falar sobre a palavra de Deus é a hora mais importante, é a hora que Deus vai falar com a gente. Então a gente consegue ficar sem beber água nesse tempo. Então eu vou pedir que, se você não trouxe o seu squeeze, a sua garrafinha de água e ela não está cheia, sinto muito. O ser humano consegue ficar uns 2 dias sem ingerir líquido. Você consegue ficar 20 minutos, ok, sentado na sua cadeira. Vou pedir também para que, se você não for usar o bloco de notas ou a Bíblia do seu celular, que você desligue o seu celular. Eu não me importo se ao final da mensagem não tiver nenhuma foto minha no seu Instagram. Não tem problema nenhum, tá bom? Não precisa postar nada, tá bom? Vamos focar agora no que Deus tem para falar com a gente. Outra coisa importante para falar, e aí eu não poderia perder a oportunidade de falar, é que antes de começar a história, todo domingo, a gente tem um espaço para as crianças de 0 a 10 anos de idade aqui na nossa igreja, para que o seu filho, a sua filha, o seu neto, a criança que você traz aqui, tenha o contato com a palavra de Deus desde o mais cedo possível. Então, lá no berçário, a gente ensina a palavra de Deus, a gente faz um louvor com eles. E as crianças de 4 a 10 também. E eu quero incentivar pais e mães, tios e tias que estão aqui, que trazem os seus filhos para cá, a não permitam que eles fiquem aqui no salão dos adultos, quando tem espaço próprio para eles, todos os domingos. Um espaço onde eles vão cantar músicas que eles entendem as letras que eles estão cantando. Te garanto que metade de nós não entendeu a letra do último hino que a gente cantou. Que dirá a nossa... Não, as crianças do coral aprenderam, porque no ensaio eu expliquei para eles o que significava, né? A gente às vezes mal entende as palavras difíceis que o Caleb fala. Aí você deixa seu filho aqui para ouvir o Caleb pregando, né? Então, hoje ok, é um culto em família, a gente está juntos aqui, a gente vai ouvir a pregação de um jeito diferente também, mas do mesmo jeito que você não deixa o seu filho faltar à escola, fala assim: filho, tem um espaço lá onde você vai aprender da palavra de Deus, onde você vai aprender a se relacionar com o Deus dessa palavra. Não permita que seu filho fique num ambiente onde ele não vai ser cutucado, empurrado, empolgado a conhecer a Deus e a palavra de Deus. Eu sou o fruto de uma mãe que me obrigava, mesmo quando eu chorava, esperneava, a ficar no ministério infantil e ouvir os meus tios e tias no ministério infantil ensinando a palavra de Deus. Não permita que seu filho perca essa oportunidade. Outra coisa importante, para finalizar, é que é um culto com crianças. Eu sou pastor de crianças, eu não me importo com o choro de criança por de criança. Se seu filho chorar um pouquinho hoje, fizer uma baguncinha hoje, não tem problema, não fique incomodado, tá bom? Eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês, agora sim, sobre o que as crianças têm visto no último semestre. E eu tenho visto que vários pais e mães, além de não fazer ideia do que eles estão vendo lá, também não conhecem essas histórias. A gente tem caminhado ao longo desse ano nas histórias principais do Antigo Testamento. E aí, eu não sei se eu pergunto para as crianças agora ou se eu pergunto para os pais. Vamos ver se os pais sabem. Primeiro, qual que é a primeira história do Antigo Testamento? Como o Novo Testamento começa? Quem sabe aqui? Não, eu vou pedir porque os pais estão tem vergonha de falar que está em Gênesis 1. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. As crianças juntos lá. 1, 2, 3. Aí, a criação do mundo. E para contar sobre a criação do mundo,
Eu escondi porque senão não ia durar durante o coral. Eu queria contar para vocês um pouquinho sobre a trajetória que a gente construiu até aqui com as crianças. Todos os versículos que elas falaram aqui foram versículos que estavam relacionados com as histórias que a gente ouviu. E como vocês bem ouviram elas contando, eu acho que alguma criança já passou. Não, está aqui. No começo de tudo, não havia nada. E Deus criou o mundo. Criou as plantas, criou os animais, deu luz, deu cor e criou a sua criação. Que linda a criação! Depois de cada dia da criação, Deus olhava para a criação e falava: nossa, isso está bom. E aí passava-se tarde e manhã, novamente ele ia criar mais alguma coisa. E aí ele olhava para outra criação e, nossa, ficou bom. E foram assim por alguns dias, até que Deus resolveu criar o primeiro homem. E a primeira, já matei um, peraí. Aí, Deus resolveu criar. Não vai. Deus resolveu criar o primeiro homem e a primeira mulher. E aí, eu queria perguntar primeiro para os adultos aqui que estão aqui presentes, porque as crianças eu sei que sabem. Qual que é o nome do primeiro homem e da primeira mulher que foram criados? Esse vocês sabem muito bem, que bom. Não estamos tão perdidos assim. Adão e Eva. Adão e Eva foram criados juntos à imagem e semelhança de Deus. Tinham contato com Deus o tempo inteiro. A Bíblia conta que Deus passeava pelo jardim todo fim de tarde, conversava com Adão e Eva. Que demais seria a gente poder tomar um cafezinho da tarde ao lado de Deus e poder bater um papo, fazer um brinde com Ele, né? Eles tinham esse privilégio e Deus deixou uma regra para eles: vocês podem tudo aqui, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Eva e Adão decidem comer daquele fruto por conta da serpente, eles descobriram que estavam nus e o pecado começou a habitar neles. A Bíblia fala que o salário do pecado é a... Então Adão e Eva estavam então destinados a morrer. Não posso desperdiçar, minha mãe me ensinou. Estavam destinados a morrer, mas não pode falar de boca cheia. A morrer, porque Deus é vida e eles se afastaram dessa vida. Deus prometeu que o filho da Eva, o descendente de Eva, iria esmagar a cabeça da serpente, iria acabar com o problema da morte e do pecado. E aí nasce os filhos de Eva, Caim e Abel. E a gente vê a consequência do pecado de Adão e Eva, porque eles vão prestar um culto a Deus, e Abel pega das primícias que ele tinha para oferecer a Deus, a primícia, a sua principal ovelha, enquanto Caim pega alguns frutos que tinham, oferecem. Deus aprova o coração e a oferta de Abel, mas não aprova o coração e a oferta de Caim, e deixa uma marca em Caim, para que todos soubessem quem era Caim e o que ele havia feito. O pecado estava em nós. O mundo continuou crescendo, se desenvolvendo, a população começou a aumentar, e aí vem uma história muito importante, que é a história do único homem justo que Deus encontrou aqui na terra quando olhou naquela época. Quem lembra? Quem? Noé. Noé foi o único homem
Cadê o meu Noé? Aqui. O único homem justo que encontramos na terra. Todos naquele momento faziam o que era errado, mas Noé não fazia. Noé obedecia a Deus. Deus olha para nós e fala assim: Noé, me arrependi de criar a humanidade. Eu vou destruir tudo, mas vou salvar a criação e você para começar tudo de novo. E aí Noé constrói Noé tem que fazer uma arca, gente. Eu não sei fazer arca. Aqui, ó. Noé constrói a arca e coloca um casal de cada animal dentro da arca e passa por 40 dias e 40 noites de chuva, tempestade, dilúvio, até que ele sai da arca. Mas sabe o que é engraçado? A primeira coisa que Noé faz depois que sai da arca é prestar um sacrifício a Deus. A segunda coisa é beber até cair. É o primeiro porre narrado na Bíblia, é o de Noé. E a gente vê que o único homem justo que Deus encontrou não era tão justo e tão bom assim, né? E através de Noé e a sua descendência, o mal e o pecado continuam a perpetuar no nosso mundo. Deus decide então criar um povo para chamar de seu. E aí ele convida um homem já velho, idoso, com a sua esposa, para sair da sua terra e ir para uma terra que ele ia dar para ele e para sua descendência. Esse homem era chamado de Abrão, ou depois Abraão. Muito bem. E o mais interessante é que Abraão, quando chamado, obedeceu pela fé. Eu estava decorando esse versículo com as crianças e eu me lembro muito bem que um menino chegou para falar o versículo de cor e aí ele falou assim: Abraão, quando chamado, obedeceu. E as crianças têm memorizado o versículo e ganham algumas figurinhas em troca dos versículos memorizados. E aí ele falou isso e falou assim: não, está errado. E aí a tia que estava do meu lado pegando os vídeos assim: Bruno, você vai ser tão cruel assim? O menino só esqueceu uma palavra. Eu falei: ele esqueceu a palavra mais importante desse versículo. E aí eu falei assim para o menino: Pedro, fala de novo o versículo. E aí ele: lembrei, tio. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O que isso quer dizer, Pedro? Quer dizer que eu tenho que obedecer mesmo quando eu não concordo, mesmo quando eu não me entendo, mesmo quando eu não sei porque Deus está mandando. Eu obedeço pela fé, não pela lógica, não pela concordância, não porque eu vejo que aquilo faz sentido, ou porque eu sei o final. E foi assim que Abraão fez. Ele não entendia o que Deus podia fazer, ele era velho, sua esposa não podia mais ter filhos, ele não sabia para o lugar onde ele ia. Deus não traçou no mapa e falou assim: Abraão, saia daqui e venha para cá. Deus foi mostrando dia a dia para onde Abraão deveria ir, e prometeu que Abraão iria ser pai de uma grande nação, e que a família dele abençoaria outras nações. E aí, depois de muito tempo, vem seu filho Isaque. E a história de Isaque é interessante. Abraão já era muito velho. Isaque era o filho que Deus havia prometido. E um dia, Abraão recebe uma ordem de Deus. Deus fala: Abraão, leve seu filho para ser sacrificado a mim. E Abraão concordou? Abraão viu lógica naquilo? Não. Abraão obedeceu.
e levou o seu filho para sacrificá-lo. Chegando lá, ele amarrou o seu filho, deitou o seu filho, mas antes que ele matasse o seu filho em sacrifício, Deus falou: Abraão, você não precisa fazer nada. Eu já providenciei o cordeiro do sacrifício. Você provou que me ama mais do que todas as coisas, e por isso vou continuar minha aliança com você. Abraão, então sacrifica o cordeiro e não o seu filho. Isaac cresce, se torna pai de 2 meninos, 2 irmãos gêmeos. Quem lembra o nome desses 2 irmãos gêmeos? Não, Caim e Abel já morreu faz tempo, já foi. Quem? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó foram 2 irmãos que cresceram brigando um com o outro, como qualquer 2 irmãos que nascem, né? Se você tem 2 filhos e eles nunca brigam, jogue suas mãos para os céus e agradeça, porque isso é um milagre. Ou eles estão sabendo muito bem esconder as brigas deles, tá bom? Brigavam demais, só que Esaú tinha o direito à herança do seu pai, porque ele saiu primeiro da barriga da sua mãe. E naquela época o primogênito, o filho mais velho, tinha esse direito. Só que quem queria esse direito? Jacó. E Jacó mente para o seu pai para conseguir roubar a herança do seu irmão, e por isso ele tem que fugir. Ele passa uma vida fugindo. No final da sua vida se reconcilia com seu irmão, mas ele acaba tendo 12 filhos. Eu não vou pedir para ninguém agora dizer o nome dos 12 filhos de Israel, porque mal Adão e Eva conseguiram, o que dirá, né? Mas aí Jacó teve 12 filhos. Só que dos 12 filhos, ele amava mais um, José. E a Bíblia fala que Jacó deu um casaco colorido para José. Colorido, peraí. Um casaco colorido para José. José é invejado pelos irmãos. Os irmãos não gostam de José. E aí decidem matá-lo, depois decidem que é melhor vendê-lo, e aí vendem ele como escravo. Ele vai parar no Egito. Chegando no Egito, ele vira escravo de um senhor. Trabalhando para esse senhor, ele é acusado injustamente, e aí vai preso. Na prisão ele é o melhor prisioneiro que aquela prisão já teve. Ajuda seus amigos que estão encarcerados com ele. Os amigos, um morre, o outro volta a trabalhar para o rei, para o faraó, até que o faraó tem um sonho. José vai lá, interpreta o sonho, se torna o governador do Egito. E aí seus irmãos vão para o Egito ao encontro dele, e ao invés de se vingar dos seus irmãos, José perdoa. Eu acho fantástica essa história, porque quando Jacó morre, os irmãos, a Bíblia fala que os irmãos ficam com medo, e falam assim: agora que não tem pai, não tem mãe, é a hora que José vai se vingar de tudo que a gente fez com eles. E aí José fala uma frase que é marcada no meu coração, que é: Deus transformou o mal que vocês fizeram em bem. Então está tudo resolvido. E a soberania de Deus é incrível, né? Porque Ele consegue transformar qualquer coisa que o homem faça em bênção, em converter para que os planos dele não falhem. E José salvou a sua família no Egito. Eles passaram a habitar lá. Só que José também ficou velho e também morreu. E a Bíblia fala que o povo de Israel, o povo judeu, continuou crescendo no Egito. Tiveram filhos, filhas, netos e netas. E aí nasceram
meninos e meninas. E o faraó começou a ficar preocupado, porque era muito judeu nascendo. Era muita gente do povo de Israel nascendo. Ele falou assim, eles vão virar escravos, eles vão ficar fortes, vão virar um exército e vão acabar com a gente. Então vamos matar recém-nascidos. Vamos matar todos os meninos que nasceram até 2 anos de idade. E aí os soldados de Faraó saíram, matando bebê por bebê, para que nenhum crescesse e se revoltasse contra o faraó. Mas Deus, em sua soberania, fez uma mãe chamada Joquebede preservar o seu filho, colocar o seu filho num cesto, e esse cesto colocado num rio que vai parar no lugar do rio onde a princesa, a filha do faraó, estava tomando o seu banho. A princesa se apaixona por aquele menino, adota ele e dá o nome dele de Moisés. Quem aqui lembra o que quer dizer Moisés? Tirado da água, isso mesmo. Moisés então cresce, se torna um líder em Israel e vai peitar o faraó. E aí faraó quer deixar o povo ir? Não. Espera aí, aqui. Então faraó decide não deixar o povo ir. E aí Deus começa a enviar pragas para o Egito. Pragas para acabar com o povo, para convencer o faraó com o seu coração endurecido. Mas a última praga foi conhecida como a praga do anjo da morte. E cada um deveria matar um cordeiro novinho, pegar o seu sangue, passar nas beiradas da porta. E de noite, à meia-noite, o anjo da morte passaria pelo Egito e mataria o filho mais velho daquela casa, se não tivesse esse sangue na porta. Várias pessoas morrem naquele dia, inclusive o filho do faraó. E faraó então decide libertar o povo, e o povo vai embora. O povo começa a passear no deserto, até que Deus pede para Moisés subir no alto da montanha. Deus pede para Moisés subir no alto da montanha e para falar com ele lá. Peraí. E lá no alto da montanha, Deus escreve e dá para Moisés as leis dele, os mais conhecidos, os 10 mandamentos. A gente aprende que Deus tem coisas que Ele quer que a gente faça e coisas que Ele não quer que a gente faça. E Deus ensinou, e como é um mandamento de Deus, eu não posso quebrá-lo agora. Mas a gente também vê ao longo da vida deles no deserto, é que Deus é um Deus que providenciava. Por vezes eles sentiram fome e Deus providenciou o maná. Por vezes eles sentiram sede e da água, da rocha, saiu água e ninguém ali passou fome ou sede durante toda a sua vida no deserto. O povo então chega finalmente. Espera aí. Aí, obrigado. É feio deixar aqui? Não, não tá bom. O povo então finalmente chega à terra prometida, não mais com Moisés, mas com um líder que era discípulo de Moisés e assumiu a liderança, chamado Josué. Deixa eu achar meu Josué aqui agora que sumiu. Aqui, Josué.
Deus fala para Josué que o mesmo Deus que estaria com Moisés estava com ele agora. E Josué foi um cara que começou a guerrear e a tirar e a limpar a terra prometida dos povos que estavam lá. A primeira cidade que ele vai guerrear contra, uma das primeiras cidades, é uma cidade que tinha uma muralha enorme, Jericó. E em Jericó, a gente termina o ciclo até agora do que a gente tem estudado no Geração Criança sobre o Antigo Testamento, porque em Jericó a gente conhece duas pessoas. Uma delas que entendeu quem era Deus e que só Deus poderia salvá-la, e outra pessoa que não confiava tanto assim em Deus e resolveu acumular bens e coisas para si. Uma delas Fini me patrocina. Uma delas é uma mulher que morava em Jericó, morava nos muros de Jericó, e ela fala: olha, eu ouvi o que Deus está fazendo por aí, o que o Deus de vocês está fazendo por aí, e eu quero estar com vocês, eu creio que esse Deus pode me proteger. E ela faz um acordo com os espias. O nome dela é Raabe. Ela crê em Deus, e o acordo é que quando o exército chegasse lá, ela deveria ter um fio, uma corda vermelha em sua janela para ser preservada. Por outro lado, existiu um homem que era do exército de Israel, e Deus mandou: destruam todas as coisas. Mas um homem chamado Acã escolheu pegar o ouro, a prata e a capa que ele encontrou no meio dos estromos e guardar para si, porque ele achou que Deus não poderia suprir todas as coisas, e por isso ele deveria ficar com um pouco de ouro, de prata e com aquela capa. Nós chegamos até aqui. As histórias do Antigo Testamento vão continuar com as crianças no próximo semestre, mas depois de tantas pessoas que a gente estudou, cada personagem nos mostrou um pouco mais de Deus, um pouco mais de Jesus. A gente vê o povo chegando na terra prometida, achando que ia ser feliz ali. Algumas dessas histórias apontam claramente para Jesus, o nosso Salvador. Algumas pessoas, algumas histórias parecem caminhar em direção oposta a Jesus, mostrar a consequência do que é viver longe de Jesus. A gente vê homens e mulheres surgindo, alguns representando o que é viver no reino e outros representando completamente o oposto, a nossa real necessidade. E eu queria aqui focar em um versículo para finalizar, que a gente decorou esse semestre, e um que as crianças não falaram. É o que falava sobre, a gente aprendeu quando falava sobre Noé, que é: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro pelo nome pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Esse texto é muito importante, porque no meio de tantas histórias que a gente viu, tantos, como a gente às vezes costuma chamar, heróis da Bíblia que a gente viu, como nenhum deles é capaz de salvar. Só há um nome capaz de salvar. Desde o Éden, a gente tem uma necessidade de achar que seres humanos podem trazer salvação, que existe algo na criação que vai nos redimir, que vai nos perdoar, que vai consertar o que está quebrado, que vai curar o que está doente, o que vai trazer paz definitiva, o que nos vai sustentar para sempre, o que vai nos dar o amor que tanto a gente necessita. É normal, desde o Éden, a gente buscar por um ser humano que supra todas as nossas expectativas e necessidades. Desde que a nossa relação com Deus foi quebrada, a gente está buscando uma maneira nova de nos conectar com Ele, de andar perto dEle, de sermos ligados a esse Deus. A gente busca sempre alguém que transcenda a nós mesmos.
para que a gente tente voltar a sentir o que Adão e Eva sentiam no começo, antes da queda. Mas a gente acaba sempre frustrado a cada nome que surge, a cada nome que a gente cria uma expectativa. A gente cria expectativa em cima de pessoas, momentos, circunstâncias. Talvez você casou achando que o seu casamento ia te salvar de todos os seus berrengues. Coitado de você. Talvez você casou com o seu príncipe encantado, achando que é ele que te daria o felizes para sempre. Ou ela que te daria o felizes para sempre. Talvez você teve um filho para se sentir completo ou completa. Talvez você batalhou para chegar num lugar onde você chegou no seu emprego para se sentir feliz e realizado, achando que isso ia te trazer salvação, sentido. A gente acha e cresce achando que nossos pais podem ser os nossos verdadeiros heróis. A gente cria uma expectativa enorme em relação ao nosso pai e à nossa mãe. A gente cria uma expectativa nos amigos que a gente faz, nos nossos chefes de emprego ou nos nossos clientes. A gente cria expectativa num bolo, num artesanato, num investimento financeiro, numa casa, num carro, numa viagem. Eu não sei aonde você tem buscado salvação, realização, satisfação. Eu sei que nenhuma pessoa, nenhum poder, nenhum lugar, nenhuma memória ou nenhuma sensação pode te suprir do que você precisa. Não existe nada criado por seres humanos criados que é capaz de nos salvar, nos perdoar e nos curar. E uma pausa aqui. Eu não estou falando que você deve menosprezar e parar de homenagear ou se alegrar com pessoas que fizeram bem a sua vida. A gente precisa lembrar e celebrar grandes homens e mulheres da história do mundo e da nossa história. Eu poderia aqui gastar um tempo celebrando e narrando os grandes feitos da minha mãe como mãe. Me salvou em diversos momentos da minha vida. Eu poderia aqui falar dos tios e tias que me acolheram quando eu precisava. Os tios e tias biológicos e os tios e tias da igreja. Dos homens da igreja que supriram uma ausência paterna que eu tinha e me acolheram quando eu precisava. Eu podia lembrar da minha professora de matemática e da minha professora de português, que me ensinaram muito mais do que letras e números. E me ajudaram a passar na faculdade, a ser um bom aluno. Eu podia lembrar dos meus avós que se desdobraram fisicamente, financeiramente para me acolher, para me criar boas memórias, para me dar várias viagens. Me transmitiram fé, habilidade e ensino. Se hoje eu sei um pouco de música, é graças ao meu avô, que sentava comigo, me ensinava a reger certinho, a ler a partitura, a fechar um compasso, a abrir compasso, a desenhar uma nota. Se hoje eu posso reger um coral, é por causa do meu avô, que era um regente de coral. A minha mãe me ensinou a tocar piano. A gente pode celebrar essas coisas. A gente pode narrar. Eu lembro de um tio que foi o que me deu o primeiro emprego, investiu em mim, investe em mim até hoje, me tratando como filho. A gente pode lembrar dessas pessoas. O que a gente não pode esquecer é que todas essas pessoas são falhas, limitadas e têm um fim. Todos esses personagens morreram em algum momento. Todos esses personagens falharam em algum momento. Eu lembro do santo urologista que me salvou não de uma, mas de 10 pedras que eu tinha no meu rim. Só que esse urologista tirou as pedras que tinham lá. Ele não evitou que novas pedras surgissem. Ele não resolve o meu problema. Talvez você possa se lembrar na sua história dos médicos, professores, chefes, maridos, filhos, os sonhos que marcaram positivamente a sua vida e te deram uma luz no fim do túnel. Talvez aquele amigo que você se sentia asfixiado ou que você estava se sentindo afundando, morrendo afogado, e ele conseguiu te dar um impulso para você respirar um pouco mais. Mas nenhum deles é capaz de tirar de vez da corda que te enforca ou do mar que você está afundando.
Nenhum deles resolveu toda a sua vida. Todas essas pessoas nos deram soluções momentâneas, pontuais e específicas. Nós continuamos precisando de algo maior, que seja duradouro e completo. Quando a gente encontra esse texto de Atos, quem está falando essa frase, não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos, é Pedro. Pedro tinha acabado de curar um paralítico na porta do templo. Estava sendo julgado por todas as autoridades religiosas daquela época sobre o ato dele. E o que Pedro está fazendo é assim: eu sei que a cura que eu fiz naquele paralítico não é suficiente para a vida dele. Eu só fiz com que ele andasse, eu não dei a salvação para ele. Vocês, fariseus, sacerdotes que estão aí brigando por poder, dizem ser os caras que ligam a gente a Deus, também não são capazes disso. Eu mesmo não sou. Só existe um nome em todo o universo, em todo lugar, que pode nos dar salvação. Pedro entende que a cura que ele havia feito não se comparava com a cura que Jesus poderia fazer no coração daquele paralítico. Que a cura de Pedro era momentânea, que aqueles poderosos nada tinham em si mesmo que pudessem alterar ou melhorar o curso da história. Só existe um nome encontrado entre todos os seres humanos que poderia perdoar, curar, dignificar alguém: Jesus, o Filho de Deus, o nascido de Maria através do Espírito Santo. Ele é o único capaz de mudar, salvar e curar a nossa alma. Esse é Jesus. Deus, em seu amor e soberania, sabia que não ia existir um ser humano, homem ou mulher, capaz de nos ligar com Ele. E é por isso que Ele interveio na nossa história e deixou aqui esse nome, essa pessoa, Jesus. Só existe uma pessoa que é capaz disso. Meu médico não me livrou dos futuros cálculos renais ou de possíveis próximas doenças que eu venha a ter. Minha esposa, por mais temente a Deus que seja, não garante a minha felicidade e plenitude de todos os dias, mas pode tentar. Mentira. Que inocência minha achar que a Sandra, minha esposa, ia poder me completar, me fazer feliz todos os dias. Que inocência minha querer colocar essa expectativa em algum ser humano tão caído quanto eu, tão falho quanto eu. A gente coloca a nossa expectativa nessas relações. Eu tenho me parado com tanta mãe, com tanto pai, que criou uma expectativa de que o filho iria realizar, iria salvar. Só que o filho não salva, não realiza e dá mais trabalho. Você sofre mais. É muito gostoso, se você não tem filho, tenha filhos. Mas dá trabalho, não é uma realização todo dia pleno. Os meus pais, por mais que eles tentassem e quisessem suprir todas as minhas necessidades, ou evitar algumas dificuldades ou momentos difíceis pelos quais eu passei, eles não são capazes de garantir isso. Você não é capaz de garantir 100% da felicidade e plenitude do seu filho. A gente precisa, como pais e mães, ensinar aos nossos filhos que nós não somos capazes, que só existe um nome a qual eles devem se apegar. E por mais que eu ame o meu filho fazendo declarações de amor para mim, ou por mais que eu ame ele ainda achar que eu sou um herói indestrutível, eu preciso sinalizar para ele que eu não sou esse herói. Mas existe um nome que é capaz de tudo, um nome que, apesar de não parecer, é muito melhor do que eu: Jesus Cristo. Jesus, o nome sobre todo o nome. Eu preciso ensinar que eu sou falho, incompleto, e que eu não posso suprir todas as necessidades deles. Eu preciso lembrar que as pessoas à minha volta, não importa se são minha família, meus amigos, do meu trabalho ou as que governam esse país, elas não são capazes de me salvar, de me perdoar e de me levar de volta para Deus.
elas não são capazes de garantir a minha eternidade. É só Jesus. Não sou eu, não é você, não é o médico, não é o professor, não é seu tio, seu avô, a sua profissão, a sua casa, o dinheiro, o marido, a esposa, a estabilidade, o prefeito, o governador, presidente, vereador ou o judiciário. Qualquer outro poder desse mundo não é capaz de fazer o que Jesus faz. Só Jesus, somente Jesus, nada mais do que Jesus. O Deus que deu a vida, venceu a morte, pagou o preço, garantiu a vida eterna. Ele é a nossa fonte de água da vida, a fonte da nossa alegria. Ele é o Deus da paz, Jesus Cristo. Enquanto nós continuarmos colocando as nossas expectativas em qualquer outro ser humano, coitado de nós que somos. Que dó de nós. Nós precisamos lembrar que só há um nome nesse mundo capaz de nos salvar, capaz de nos perdoar, capaz de nos redimir, de nos ligar com Deus e de nos satisfazer plenamente. Esse alguém é Jesus. E eu queria te convidar agora a abaixar sua cabeça, fechar o seu olho e ter um tempinho com esse Jesus agora. Eu não sei quais são as expectativas que você tem criado, nem em quem você tem as colocado. Mas é um tempo de reflexão agora. Quem é capaz de me salvar de verdade? Quem é capaz de garantir a minha felicidade? Aquele que pode me sustentar em suas mãos. Aquele que me dá uma água da qual nunca mais terei sede, um pão do qual nunca mais terei fome. Aquele que pode machucar, pode curar tanto um machucado quanto as doenças da minha alma. Jesus, nós recorremos ao Senhor. Só o Senhor pode nos salvar, só o Senhor pode nos perdoar, só o Senhor pode garantir a nossa eternidade, Deus. Que no nosso dia a dia a gente possa buscar o Senhor em todo momento, reconhecer o Senhor em todo lugar e colocar nossas expectativas, os nossos anseios, as nossas preocupações nas mãos daquele que realmente pode resolver. O Deus soberano, Criador, sustentador de todas as coisas, amoroso, misericordioso, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado.